Nesse momento, quero chamar para cá uma pessoa que tem servido a Jesus com muita alegria, com a sua juventude, sua esposa, e agora lá vem o filhinho para ele, e ele tem estampado os jovens com a sua loucura, com a sua fé, através de camisas, e tem liderado os jovens por onde tem sido levado pelo Senhor. Eu quero que venha para cá para um bate-papo muito legal. Meu amigo Guilherme! Que isso, hein, mano? Aí foi, hein? Ô, Guilherme, tudo bem? Fala aí, pastor, sim, beleza? Que prazer te receber aqui no programa. Prazer é nosso, né, de estar aqui. Tô muito feliz. Você vai ser papai? Já sou. Já é. 8 meses, pensa? Olha aí. Meu Jesus, é mesmo. Se já é, então é porque já é mesmo, né? Não foi, é. Aí, a produção não pôs barulho nenhum dessa vez. 8 meses que o Felipe nasceu, graças a Deus. 8 meses. Meu pai, a família cresce a responsabilidade, mas antes de você ter ele, você já era pai espiritual, Ixi, porque demais. você vem trabalhando com adolescentes e com jovens, não tem 1 ano, não tem 2. Você tem se preparado como profissional, você é publicitário, mas você está formando agora no seminário, não é isso? Isso, esse é o último ano, né, que eu faço o seminário de teologia. Eu já sou formado em publicidade e propaganda, né, e eu estou terminando o seminário de teologia, o bacharel em teologia, né, pelo CEID, o seminário. Você sentiu essa necessidade por causa do pastoreio ou uma coisa pessoal? Por aquilo que vinha acontecendo, né? O ministério vai chamando uma coisa, vai chamando outra, né? E eu senti essa necessidade por quê? Porque eu não era um expert na Bíblia, né? Eu sei que existem algumas pessoas que quando pegam a Bíblia já começam a ler a Bíblia, já vai decifrando grandes coisas, já vai lembrando o nome de histórias. Vendo grandes revelações. Vendo um anjo descendo, igual o Bop dentro da igreja. E comigo era diferente. Comigo eu já não tinha tanto essa clareza quando eu li a Bíblia. Então, assim, às vezes eu ia ministrar, e no início eu iria ministrar e algumas coisas assim, e eu ficava tentando lembrar, eu falei assim, gente, era Moisés mesmo que saiu, na hora embananava Moisés Era mesmo, Noé. Era Noé que tirou Você a põe arca. Noé. Ó, gente, quando Moisés subiu na árvore, é assim, né? Então eu senti essa necessidade de aprender um pouco mais, né, de aprender um pouco mais, e eu falei assim, ó, se eu entrar nesse seminário, só porque tinha um grande problema, que eu odiava história e geografia. E eu fiquei pensando, Jesus, quando eu entrar no seminário vai ser só roubado. história e geografia. Mas Deus nos agraciou com uma turma muito abençoada, uma turma de só comédia na turma. E acho que Deus falou assim, deixa eu colocar essa turma Não pra você. chamava Saulo, os meninos aqui não, Felipe, não é não? Tinha o pastor Juliano lá que fazia todas as gracinhas que tinha para fazer. E eu acho que foi Deus que colocou algumas pessoas engraçadas para que o seminário se tornasse algo prazeroso, né? Então, desse pra ser e durante que desse para ser feito. Agora, você vem liderando jovens e um grupo um grupo de jovens loucos por Jesus, que agora é Inconformados. Isso. Conta pra gente esse episódio, como que Deus te levou a isso. Porque de início era assim, ó. Eu, como líder de jovens, você se pega em alguns momentos e fala assim, gente, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer para que a minha juventude esteja mais próximo de Deus, né? Porque a gente fazia os cultos e ninguém ia nos cultos porque todo mundo queria ficar na internet, né? Aí eu sentei juntamente com a nossa liderança e falei, o que a gente faz? Aí me surgiu uma ideia, Deus colocou no meu coração, então faz assim, vocês estão na internet, vai para a internet, ó. Então a gente foi para a internet, aí começou a gravar alguns quadros engraçados, uns quadros para o YouTube, né? Tinha alguns programas. E a gente começou a gravar esses quadros engraçados, bem bacana, e Deus falou assim, ó, eu preciso de algo mais forte que vocês podem fazer, eu sei que vocês têm qualidade, né? E a gente então falou assim, então vamos fazer um quadro de evangelismo. Mas aquele evangelismo de entrar dentro do ônibus, não, vamos fazer uma coisa mais pancada mesmo, vamos ver o que Deus tem a fazer. E a gente começou a gravar essas loucuras por Jesus, de início era só um quadro, os loucos por Jesus era só um quadro. E até muitos perguntavam assim, mas você é lá do grupo do Lucim, você é do trabalho do Lucim? Eu falei assim, não, o nosso trabalho aqui é só um quadro de um programa. Aí foi começando a surgir, a gente começou a gravar uma loucura, subimos em cima, 4 rapazes subindo em cima de uma mesa de praça de alimentação com um megafone, falando que é louco por Jesus e cantando as músicas do Thales, então foi bem doido. Aí a gente já foi pro Serra Dourada, pro maior estádio da nossa cidade lá assim, gravar no meio da bateria da Força Jovem. A gente gravou e falou assim, ó, toca aí pra gente, a gente abriu a faixona Loucos por Jesus lá assim, tem até o vídeo. E a gente cantando Loucos por Jesus lá no meio da força, aquele cheiro de maconha. E eu nem sabia qual era o cheiro da maconha, né? Porque eu nunca tinha... Aí o povo falou assim, esse aí é o cheiro da maconha. Eu falei assim, que... Prazer. Prazer não. Aí a gente
Aí, só que no meio lá de todo mundo pulando, lá no meio do estádio, lá assim, os drogadão, todo mundo pulando, loucos por Jesus, pegou o couro lá assim, nós éramos uns 20, no meio do estádio com 20 mil, todo mundo olhando assim, falando, quem que é aqueles retardados ali? Aí a gente já gravou, já são 8 loucuras. Rolou uma 9. parada, o negócio da parada gay que teve também? Isso, ninguém tinha muita coragem de ir, né? E a gente falou assim, então vamos pra parada gay, né? E eu fiquei com muito medo, né, de ir pra parada gay de início, né? Eu falei assim, aí eu peguei um rapaz nosso e uma menina, eu falei, eu vou levar um rapaz e uma menina, e a gente gravou na parada gay, me deu um abraço, Jesus te ama, né? Por tantos vídeos, já tinha um vídeo americano e até um brasileiro que tinha lá, me deu um abraço, aquela questão, eu falei, vamos colocar Jesus te ama aí no final e vamos lá pro meio da parada gay. E era feriado nacional lá e a avenida toda lotada de gay e de lésbica e de homossexuais, e a gente foi lá pro meio de todo mundo e a gente mostrou o quanto eles necessitam, o quanto eles se sentiam felizes em receber um abraço, ainda mais quando a gente falava que Jesus ama ele, né? A gente tem percebido assim, a homossexualidade, ela é só uma crise de amor. Eles querem tanto amar e ser amados, Procuram um lugar que eles procuraram abrir o leque, né? Não é só no sexo oposto, é também no mesmo sexo. Isso acaba ferindo e agredindo a si mesmo, não é E esse verdade? vídeo gerou grandes repercussões, 250 mil acessos para um grupo que não tinha nem acesso no YouTube, né? A gente tinha vídeos aí que de início tinha 2, 3 mil acessos, aí esse da parada gay gerou repercussão no Brasil inteiro. Nós fomos matérias em grandes portais do Brasil, até portais homossexuais, tanto que eles barraram, eles falaram assim, por causa da instituição lá, aquele povo meio doido lá que faz os trem, eles virou e falou assim, ó, não, ano que vem vocês estão proibidos de ir, mas a gente já foi. De tanta repercussão, já aconteceu. Já fomos, já pregamos, já levamos a palavra de Qual que Deus. você acha que é o maior desafio hoje para pastorear e liderar jovens, adolescentes para Jesus? O que você acha que é o maior desafio? O maior desafio é a gente entender que, até falei isso num programa de rádio, que existem exemplos, pessoas que são exemplos para o jovem e pessoas que são referência. Os exemplos são os pais, os pastores, são exemplos. Mas, infelizmente, o jovem não se apega em exemplos, ele se apega em referências. Então, assim, ele pega a referência, vamos colocar assim, o Neymar está usando o cabelo. Então, ele é a referência hoje, a roupa da moda que está todo mundo usando é a referência. E Deus falou assim, Guilherme, eu preciso de uma referência boa, igual tem o pastor Lucinho, eu preciso levantar mais gente para ser essa referência. Que palavra forte, a diferença entre exemplo, que às vezes o exemplo negativo fica mais forte que o exemplo positivo. Mas a referência, ela vai ser imitada de qualquer jeito, não é isso que você está dizendo? Porque assim, muitos, às vezes, são filhos de pastores, tem um exemplo muito bom dentro de casa, que são os pais que estão trabalhando, que estão fazendo a obra de Deus, mas eles se pegam em referências, às vezes, eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero, e Deus falou assim, Guilherme, mostre a preciosidade de permanecer na casa de Deus. Eu sofri, tenho permanecido, e até aquele versículo, que diz que eu venci o mundo, eu falo assim, então eu venci o mundo até esse processo onde eu estou, que eu venci o processo de não envolver com drogas, de casar virgem, de ser liberto das amizades que às vezes nos prendem em outros lugares. E Deus fez dessa forma na minha vida para que eu pudesse ser essa referência para os jovens de hoje. Né? É maravilhoso. E você colocou isso aqui no livro Filho de Crente, que eu tive o prazer de prefaciar. E você conta a sua história, não é isso? E você fala exatamente desse grupo, que muitas vezes é um grupo meio esquecido, que é um grupo fundamental, que são os filhos de crente. Porque ninguém escolhe nascer filho de crente, né? Ninguém. Existem algumas pessoas que os pais se convertem, né, no decorrer do caminho, mas eu não tive escolha, né? Meu pai, quando eu nasci, tanto que eu já sou a 6ª geração e meu filho já é a 7ª geração de cristão. Então meu filho não teve escolha, eu não tive escolha, meu pai não teve escolha, a gente vem não tendo escolha. Só porque aí a gente tem buscado a cada dia ser o diferencial naquilo que a gente tem feito. E ser um filho de crente hoje é um grande desafio, a gente sabe muito bem, tanto filho de crente como filho de pastor. Eu falei sobre filho de crente por quê? Porque abrange uma grande classe. Né? Meu pai, pastor Itamar, ele só tem 2 anos que ele é pastor, né? Mas desde sempre ele nasceu no lar evangélico, no lar cristão. E também fora isso aqui, você tem feito essa loucura por Jesus de trabalhar com as camisas, roupa, estampar a loucura e o amor por Deus lá na Marca da Paz. Que é algo que tem marcado assim a nação. Onde eu vou, eu vejo seu material. São 18 anos já que tem a empresa, meu pai que criou, ele começou ali vendendo 10, 20 camisetas em congressos, para ajudar alguns congressos, e hoje a gente tem a oportunidade de vender mais de 30 mil camisetas mês aí, assim, durante coleções, para vender e levar o Evangelho de Cristo. Porque hoje tá na moda a gente ser crente, né? Tá na moda a gente usar uma camisetona, tá na moda a gente até falar, eu casei virgem. Ninguém falava isso aqui antigamente, Ninguém falava, você era crucificado. E eu até me lembro
de algo que aconteceu foi uma camiseta que eu estava usando um dia, fui para a faculdade, e todo mundo, na hora que eu chegava na faculdade, todo mundo olhando para mim, eu falei assim, gente, mas o que é isso? Hoje eu tô bonito. E todo mundo olhando para mim, eu cheguei na lanchonete e tinha um rapaz sentado assim, eu fui comprar um salgado e eu vi que ele estava olhando para mim, eu falei assim, o que esse rapaz está olhando aqui para mim? Aí, a hora que eu notei e olhei para ele estava olhando para a mensagem que estava na minha camiseta, né? Que estava assim, Jesus Cristo é maravilhoso, que é uma das camisetas da Marca da Paz. E naquele momento o Espírito Santo de Deus falou assim, Guilherme, o que te faz especial sou eu na sua vida. O que faz especial, o que faz as pessoas olharem e achar algo de diferente em você, sou eu. Quando eu sair da sua vida, quando você não quiser mais eu na sua vida, as pessoas já não vão encontrar mais esse brilho do Espírito Santo que eles têm visto em você. Que lindo isso. Vamos fazer uma coisa, eu sinto vontade da gente orar aqui pelos filhos de crente. Vou te pedir para estender as mãos ali para aquela câmera e fazer essa oração abençoando os Guilhermes e os Lucinhos, que eu também sou filho de crente, mas que ainda, quem sabe, não tiveram esse encontro tão poderoso com o Senhor. Amém. Vamos orar então, porque eu sei que existem vários filhos de crente assim que estão passando por dificuldade de permanecer na casa de Deus. Oh, Deus. E eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso através dessa oração. Espírito Santo de Deus, Pai, como profeta do Senhor, Pai, como separado do Senhor para essa geração, Deus, aqui ao lado do pastor Lucinho, Deus, o Senhor nos chamou para pregar um evangelho verdadeiro, Deus. O Senhor nos chamou, Deus, para que através do nosso exemplo, para que através daquilo que nós temos feito, Deus, vidas sejam impactadas e transformadas, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, mostre para esse filho de crente, para esse filho de pastor, o quão precioso é ter um testemunho verdadeiro em tua casa, de não desviar, de permanecer em teus caminhos, Deus, e sendo um grande exemplo, e sendo uma grande referência para essa geração. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou liberar meu amigo Guilherme agora, mas antes eu vou fazer para ele a pergunta mais difícil. Guilherme, nunca é tarde para quê? Romanos 12, 2 diz assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformar. Então, nunca é tarde para você começar a transformar a sua geração. Não se conformar, tem um monte de gente que não se conforma, mas transformar são poucos. E você foi escolhido para transformar a sua geração. Basta você começar a fazer a obra de Deus de uma forma verdadeira, assim como nós temos feito. E não existe alegria melhor do que ser um louco, do que ser um inconformado por Jesus. Que maravilhoso. Eu tenho certeza que essa entrevista abençoou muita gente. E muita gente vai continuar sendo louco e inconformado. E quem não era vai ficar agora. Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe e a sua família lindona também. Amém, pastor.